Olá! A nossa conversa hoje é sobre como pedir ajuda. Como que você se sente quando você precisa pedir a ajuda a alguém? É uma é uma situação fácil ou você acaba se sentindo um pouco desconfortável? Pois é, algumas pessoas acabam se sentindo um pouquinho desconfortável quando precisa pedir ajuda para alguém. E existe uma razão psicológica para isso. Então, por que será que acontece? Primeiramente, a gente precisa entender o seguinte: todos nós somos seres sociais, ou seja, precisamos do outro para sobreviver. Ainda que algumas pessoas relutem um pouco nessa informação, um pouquinho assim, não é bem assim. Se nós pensarmos desde os primórdios da pré-história, o homem precisou um do outro para sua sobrevivência. E conosco não foi diferente. Na nossa infância, nós precisamos de alguém para nos alimentar, para nos vestir, para nos banhar. E conforme vamos crescendo, precisamos da ajuda dos outros também para aprender a como aprender a ler, aprender a escrever, aprender a, por exemplo, dar um nó, né, no cadarço dos nossos tênis, sapatos, enfim, a como afivelar, né, prender o cabelo, enfim, a gente sempre precisa da ajuda do outro. E não termina na infância, não. Conforme nós vamos crescendo, né, a gente vai adquirindo novas atividades e habilidades e precisamos aprender a cozinhar, precisamos aprender a mexer em algum aparelho tecnológico, né? Quantos de nós não precisamos de ajuda com um celular ou com um computador? Ou até mesmo, né, na época da pandemia, onde nós tivemos esse distanciamento social, nós tivemos que ou pedir ajuda ou ajudar alguém a como fazer uma videochamada nas possibilidades, né, das reuniões, dos encontros virtuais. Muitas plataformas acabaram sendo utilizadas e como utilizar a plataforma X ou Y, eu preciso baixar no meu aparelho, eu preciso apenas clicar, como funciona? Então, em algum momento, ou nós ajudamos ou nós somos ajudados por alguém. Pois é, mas acontece que, para algumas pessoas, pedir ajuda é uma experiência aterrorizante. E por que será que isso acontece? Bom, isso parte de um medo inicial de ser rejeitado, de ser visto como inferior, incapaz ou incompetente por não conseguir fazer alguma coisa. No entanto, uma frase é muito verdadeira, é muito real, que é a famosa ué, mas qual o problema em pedir ajuda? Afinal de contas, você, ele, ela, afinal, qualquer pessoa não nasceu sabendo fazer X, Y ou Z. É uma verdade, afinal de contas, se uma vez a gente não tem esse chip ainda de como saber fazer as coisas, precisamos da ajuda de alguém. Então, é claro, algumas pessoas acabam se sentindo com medo, com essa insegurança, até porque tem medo de perder este contato com a outra pessoa. Ah, não, lá vem fulano de novo pedir alguma coisa para mim, então deixa eu me afastar um pouco. Bom, se isso acontece, outra coisa você pode também mudar um pouquinho a forma de pedir algo. Como assim? Ao invés de pelo menos de simplesmente chegar e ser direto, como faz tal coisa, você pode aproximar, né, um pouquinho, utilizando não só respeito, educação. Poxa, tudo bem? Olha, eu estou com uma dificuldade em fazer tal coisa. Você sabe? Como que você me explicaria? Como que nós poderíamos resolver essa situação? Enfim, acaba sendo até uma forma de reforçar os laços sociais. E a gente sabe que aprender alguma coisa e ainda por cima reforçar laços sociais acaba sendo de uma grande valia, porque acaba estimulando novas partes do cérebro, estimula nossas potencialidades, a nossa autoestima e fortalecemos amizades, fortalecemos o nosso dom da oratória, a nossa conversa e com tudo isso
quem sai ganhando é a nossa saúde mental, né? O nosso cérebro acaba se exercitando cada vez mais. E isso já tem estudos comprovando, né? Neurocientificamente que quanto mais nós aprendemos, nós nos relacionamos, melhor é para a nossa saúde cerebral. Bom, então vamos lá. Se nós temos medo, se nós temos insegurança, medos até de nos sentir um pouco rejeitados, né? Tudo isso são fatores que acabam causando o desconforto em pedir ajuda. Então, as pessoas acabam se bloqueando, elas acabam com medo de se frustrarem, né? De serem frustradas em alguma situação, elas acabam criando uma forma de isolamento, uma forma de se afastar deste pedido, vão tentar fazer sozinhas, o que também algumas vezes dá certo, outras vezes acaba sendo mais difícil, né? E acaba criando uma bola de neve, até porque um dia a situação deve ser resolvida e você vai precisar arranjar alguma forma de ou se comunicar com alguém, saber buscar na internet como fazer, ou uma vez que você não consiga fazer, se relacionar com quem saiba fazer, né? Até para que fique uma coisa muito mais bem feita. Mas será que é possível melhorar essa prática, esse hábito de pedir ajuda? Bom, com certeza isso é possível. Bom, como nós falamos anteriormente, conversando, né, buscando um jeito de resolver um problema, um desafio, você acaba sendo respeitoso, né, mais educado com a pessoa e acaba criando uma conexão melhor. E criando essa conexão, vocês acabam aprofundando os relacionamentos. E isso pode ser com um familiar, com um vizinho, com um colega de trabalho, um colega de estudo, enfim, alguém que acabe te apoiando, alguém que acabe valorizando e reconhecendo, né, que a troca é sempre satisfatória. Bom, e a gente pede ajuda em quais situações? A gente pode pedir ajuda para as nossas coisas situacionais de casa, como resolver algum problema em casa, como fazer alguma habilidade, também isso acontece muito. Outras situações, nas situações de saúde, às vezes nós estamos em alguma situação mais vulnerável, seja uma situação física, seja uma situação mental, e a gente acaba precisando de um apoio extra, de um familiar. Se o familiar não resolve, não consegue resolver, acaba pedindo ajuda para alguém mais especializado, que pode ser um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, claro. Aí depende muito, né, da área, né, do qual o problema que está sendo, que apareceu no caso. Você pode pedir ajuda, às vezes, para realizar um sonho. Ué, realizar um sonho? Como assim? Às vezes eu preciso viajar. Às vezes eu preciso fazer um novo curso. Às vezes eu preciso, enfim, tantas coisas. Mas qual o primeiro passo para que isso aconteça? Eu tenho um sonho de abrir um negócio na área da jardinagem, mas como? A gente acaba pedindo então essa ajuda para as pessoas que ou já conhecem, ou têm essa mesma habilidade, ou que compartilham esses gostos conosco, e a gente vai crescendo também neste sonho que nós nutrimos em fazer algo. A gente pode estar investindo em um negócio próprio e acabamos precisando da ajuda de sócios, de colaboradores, também é uma nova forma de pedir ajuda. E a gente acaba se percebendo que essas ajudas estão muito mais perto do que a gente pode imaginar, não é algo tão inacessível, algo tão intangível, a gente consegue rapidinho. Isso como pedir ajuda, mas a gente também pode ser a pessoa a quem alguém está pedindo ajuda, mas como ajudar? Estando presente, estando lá. A gente acaba fazendo a diferença na vida dessa pessoa.
Pode ser com, às vezes, a gente vai ser necessária uma ajuda financeira, uma ajuda material, uma ajuda intelectual de como aprender alguma coisa. Pode ser, você pode ajudar com o seu trabalho ou com produtos. Enfim, criar essa malha social, né, de como ajudar e ser ajudado acaba melhorando o nosso desempenho social. A gente acaba nos sentindo mais emoções positivas, acaba melhorando a nossa autoestima, acaba desbloqueando algumas angústias, alguns medos, algumas inseguranças. Bom, às vezes pode ser mais fácil para uns, mais difícil para outros. O que importa é que nós possamos tentar. Afinal de contas, quem ajuda também se ajuda. Esperamos você em uma próxima conversa. Até a próxima!